Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional às sextas, vamos fazer mais um vídeo da nossa série Barganhas da Bolsa para garimpar, né, aqueles ativos mais baratos do mercado, e hoje a gente vai fazer mais um daqueles bate-bola que é cilada ou barganha. Lembro, né, pessoal, que quando a gente fala cilada, não levem pelo lado pejorativo, a gente não tem nada contra as empresas, quem trabalha nas empresas, quem gosta das ações, mas é mais uma visão nossa, né? Porque a gente entende que tem oportunidades mais interessantes. Apesar de que eu não vou falar aqui de recomendações, mas sim da nossa visão mais de longo prazo fundamentalista dessas empresas. Deixo claro, né, pessoal, o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e não esqueçam de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem, já que basicamente nós comentamos aquelas ações mais pedidas por vocês. Começando aqui com o Suzano, né, pessoal, que no nosso entendimento é sim uma barganha. Claro que, como a gente fala sempre, ninguém vai usar indicadores de maneira isolada. Indicadores como o PL e o PVP, eles servem muito para a gente entender por que eles são altos ou por que eles são baixos. Né? E no caso aqui da Suzano, a gente não acha que a Suzano é baixa porque o PVP está num patamar adequado ou porque o PL está abaixo de 3, que por si só seria baixo. Porque quando nós olhamos os resultados da Suzano, a gente vai ver que a maior parte do resultado é porque são questões de hedge, são questões cambiais, são questões que nem efeito caixa tem. São questões muito mais contábeis, né? Então, o balanço é meio sujo, tá? No sentido que é um pouco complexo até para avaliar, né? Então, o lucro mesmo operacional da empresa teria sido bem menor do que foi divulgado pela companhia, tá? O lucro que ela teria com as atividades dela, que é o mais importante, tá? E o que acontece? A gente entende sim que a Suzano é uma barganha, não por causa dos resultados, né? Mas pelo potencial de crescimento da empresa, né? A Suzano está no momento tão bom, ou a celulose e papel está no momento tão bom, por causa de substituição de plástico por papel, crescimento da classe média na Índia, na China, crescimento do e-commerce que vai expandir cada vez mais e é utilizado uma quantidade gigante, né, de embalagens de papel no e-commerce. Né? E o que acontece? As empresas brasileiras, nesse ambiente que elas não têm dificuldade em vender, então elas aproveitam para se alavancar, principalmente Klabin e Suzano, para aumentar a produção, porque lá na frente elas vão acabar tendo mais receita, gerando mais caixa, pode pagar mais dividendos, enfim, tem aquele ciclo virtuoso que elas estão plantando agora para colher depois, né? E óbvio que a gente tem que olhar a questão do endividamento, né? Mas mesmo sendo elevado o endividamento da Suzano, aqui a gente não veria dificuldade da empresa conseguir pagar. E essa semana aconteceu um fato bem interessante, que é o que a gente comenta, do tamanho da vantagem competitiva que empresas como a Suzano têm. O custo de produção brasileiro é o mais baixo disparado, né, do Brasil quando a gente fala de celulose. É o dobro do Chile, que é o segundo mais produtivo, e é 10, 15 vezes mais produtivo, né, ou mais baixo esse custo de produção quando a gente compara com as empresas europeias. Tanto que a celulose de fibra curta na Europa está na mínima nos últimos 8 anos. Tá? E ainda assim, eles anunciaram um aumento, né, de celulose de fibra curta, $20 por tonelada na Ásia, Américas e Europa $50 por tonelada. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esse efeito positivo de ter o custo de produção baixo. Porque quando o preço da celulose ele começa a cair, as empresas que têm um custo de produção mais elevado, elas vão começando a diminuir a produção, porque senão elas vão ter que pagar para produzir, e nunca chega no momento das brasileiras ter que drasticamente cortar a produção. Até porque quando a gente olha para onde, né, os mercados, para o que eles estão vendendo o produto, para fralda, para papel higiênico, para guardanapo, para embalagem de alimento, e-commerce, isso tudo, pessoal, é um mercado muito resiliente. Tá? Então, como eu falei, essas empresas não têm problema de venda, né, elas têm esse custo de produção muito baixo, e aí quando todas as empresas ao redor do mundo, e principalmente as europeias, começam a diminuir a produção, começam a diminuir os estoques depois, o preço começa a se recuperar novamente. E nunca chega o momento lá, como eu falei, da Suzano ter que, por exemplo, cortar muito fortemente a produção dela. Que foi o que aconteceu, tanto que eles anteciparam agora para setembro esses aumentos, mesmo com a celulose aí
nas mínimas no mercado europeu. Tá? Então é fantástico nesse sentido e a gente entende sim que vale a pena acompanhar essas empresas, especialmente aqui a Suzano. Tá? Magalu, né, pessoal, por outro lado, a gente coloca ela como uma cilada, né, de novo, respeitosamente, aqui não é nada contra a Magalu. E por quê, pessoal? Porque a gente entende que esse varejo de e-commerce, de eletroeletrônicos, e nada contra o varejo, mas é um varejo que no mercado físico não faz tanto sentido. Se a gente compara resultados de Magalu, Casas Bahia, né, que é via varejo, com Mercado Livre, por exemplo, que é só e-commerce, não tem nem como comparar, né? O Mercado Livre está voando, porque enquanto essas empresas, né, mais a Via do que Magalu, estão preocupadas com endividamento, a Via nem se fala, então, né? Talvez vai ter que fazer uma emissão de capital, alguma coisa nesse sentido, porque a situação está bastante complicada. Empresas como o Mercado Livre estão preocupadas em crescer, né? Então a gente entende que ter essa questão do varejo físico não é nada interessante, e por isso a gente coloca a Magalu aqui como uma cilada. A situação não é a mesma de Via, tá? Os resultados não foram bons, né? O endividamento não é tão elevado, mas não tem como comparar, por exemplo, com empresas aí como o Mercado Livre. Aqui o PL não tem, né, pessoal? Ele está negativo porque a Via está com prejuízo, tá? Temos aqui a Taurus, né, pessoal, que a gente já comentou algumas vezes. Até antes de falar da Taurus, pessoal, quero deixar para vocês dois presentes. Para quem ainda não baixou o nosso relatório aí do mês de agosto, uma small cap barata de forte potencial também para o curto prazo. E o nosso cupom Records, que dá até 35% de desconto nas nossas assinaturas, carteiras e full trader. Hoje a Capitalizo tem as melhores recomendações do mercado pelos menores preços. E depois eu falo um pouco mais a respeito das nossas recomendações. Temos Taurus, eu fiz um vídeo, acho que foi semana retrasada, falando de Taurus, mas foi absurda a quantidade de pedidos aí para falar da Taurus, tá, pessoal? O que acontece? As pessoas estão focando na coisa errada, né? A Taurus ela passou por uma reestruturação muito grande ali do final no meio dos anos 2000 até 2017, 18, ela quase quebrou, teve um problema societário muito grande, tanto que a Taurus voltou a pagar dividendos agora. Então foi uma empresa que fez essa reestruturação, esse turnaround muito, muito pesado e, né, deu a coincidência que na época que o Bolsonaro ganhou, a empresa estava terminando esse processo de turnaround. E aqui eu não estou para falar de política, né, pessoal? Isso não é o nosso, não é o que a gente quer falar. Obviamente seria incentivado como foi o mercado interno, mas o mercado interno não é o foco da Taurus e nunca foi. Se a gente olhar agora no último trimestre, em torno no máximo é 10% das receitas foram aqui no Brasil, né? E quando a gente faz esse cálculo para entender o potencial da Taurus, a gente nem considera o mercado brasileiro, né? Para vocês terem uma ideia do porquê que não vale a pena ficar preocupado com essas questões, né? E ainda assim, historicamente, a maior parte das armas é para polícia, para exército, esse tipo de coisa que são das licitações, e esse mercado não vai terminar. A não ser que alguém acredite que nunca mais a polícia ou o exército vai, por exemplo, comprar armas, tá? Então a gente não tem preocupação, só que aí deu essa coincidência também que quando o PT ganhou e, né, obviamente, eles não escondem de ninguém, eles são contra, por exemplo, pessoa física ter arma, a gente teve, claro, a pior aqui no mercado interno, mas que iria acontecer, né? Mas as vendas caíram de uma forma geral. Lá fora, pessoal, as vendas caíram 5% no último trimestre. O que tem a ver o PT com as vendas cair lá fora? Então, acabou dando essas coincidências, né, justamente quando ganhou o Bolsonaro, depois quando ganhou o PT, que acabou piorando o mercado lá fora. Né? Primeiro que a gente teve uma base de comparação muito forte, porque as vendas tinham sido boas no 2021 especialmente, então já era uma base de comparação mais forte. A virada de 2021 para 2022 foi bastante forte também. Mas esqueçam essa de mercado interno, tá? A nossa preocupação é zero. Inclusive tem mais gente preocupada do que a própria empresa aí com o mercado interno, já que o foco é o mercado externo, né? O mercado americano é o maior mercado do mundo, a Taurus tem uma posição super consolidada lá, a Taurus tem bastante coisa para ajustar em termos de custo de produção, aumentar a produtividade, aumentar a lucratividade e também aumentar o pagamento de dividendos, já que historicamente a empresa sempre foi uma boa pagadora de dividendos. E essa semana a gente teve uma notícia muito boa, né, que é o que tudo indica, está avançando um processo de uma grande licitação de mais de 425 mil fuzis lá no mercado indiano. Isso aqui para o governo indiano também. Tá? Eles tinham já
feito alguns testes, o governo indiano, e ao que tudo indica, a gente precisa esperar o resultado dessa licitação, a Taurus tem grandes chances de ganhar. Só que aumentaria aí 20%, 30% a receita da Taurus, né? Então, eles têm potencial no mercado fora do Brasil, tranquilamente para compensar essa receita, que mesmo a gente não considerando, obviamente, não é bom perder receita, mas para compensar essa receita que eles perdem aqui no mercado brasileiro e lá fora, tá? Então, a gente entende sim que a Taurus é uma barganha, né? E tem também potencial aí para aumentar de forma substancial o pagamento de dividendos, né? Ela está com PL aqui na casa de 6. O PVP dela, justo, vamos dizer assim, seria mais baixo também, mas como ela teve, né, esses prejuízos acumulados, aí ela traz marcas dessa reestruturação ainda, o patrimônio líquido dela é um pouco menor. E temos M. Dias Branco, né, pessoal? M. Dias Branco é uma empresa líder quando a gente fala de massas, biscoito, é muito forte na região Nordeste, é forte no Sudeste também. Eu já comentei algumas vezes aqui que quando eles compraram a Piraquê, a gente deu uma recomendação de venda de M. Dias Branco, porque a gente entendia que a integração da empresa ia ser bastante complexa e acabou sendo mesmo, tanto que agora que começou a vir aqueles resultados mais satisfatórios da integração das duas empresas. E M. Dias Branco também pegou aquela situação que a gente brinca que é tempestade perfeita, né? E é um problema atrás do outro. Ah, subiu o dólar, subiu o trigo, aí veio guerra. É uma questão atrás da outra. E ela tem muitos produtos que não têm um valor agregado tão grande. Então ela teve mais dificuldade para repassar preços. Nos últimos trimestres ela melhorou em relação a essa questão de valor agregado, que é uma questão que ela vai olhar mais também, né? Lembrando que ela compra trigo, né? E o trigo explodiu os preços no mercado internacional. E óbvio, é difícil tu conseguir repassar, né, todos esses preços aí para os clientes, tá? Ainda assim, obviamente é uma empresa muito tradicional, tem uma boa política de pagamento de dividendos também, que eles mudaram recentemente, pagando dividendos trimestrais, mais os dividendos que eles pagam além, né, desses pagamentos trimestrais. É uma empresa que tem marcas fortes, é uma empresa muito tradicional, muito bem gerida, mas acabou sofrendo principalmente por alta de dólar e do trigo aí nos últimos anos, o que não permitiu, né, essa questão do repasse de preço. E claro, inflação mais elevada pega tudo, né, desde gasolina, combustíveis, energia, tudo acabou ficando mais caro e prejudicando os resultados, tá? Os últimos resultados foram bem satisfatórios, né? Eles aumentaram a receita em mais de 14%. A gente teve algumas marcas, Jasmine, Latinex, subindo mais, quase 10% a receita. Aumentaram market share, tanto na parte de biscoitos, farinha, além do segmento de massa, que conseguiu ainda manter nos últimos anos o market share, porque é aquela questão, poxa, se está difícil para M. Dias Branco, imagina para as outras empresas do setor. É interessante também a gente lembrar que eles têm uma capacidade produtiva que hoje está em torno aí de 65%, 66%, ou seja, eles vão conseguir aumentar a produção a partir do momento que nós tenhamos uma recuperação do mercado interno sem fazer muitos investimentos. E isso vai fazer com que a empresa lucre mais e com margens maiores sem ter essa necessidade de grandes investimentos. Foi o caso parecido com a Marco Polo, inclusive, que é a empresa que está nesse relatório, né, que a gente comentou que eles iam conseguir aumentar a receita sem precisar investir para aumentar a receita. E isso é bom, porque aumenta as margens, tá? Então, a gente imagina que hoje as margens de M. Dias Branco estão na casa de 5%, comparando com os níveis históricos da empresa, é uma margem muito baixa. Tá? A M. Dias Branco tem total capacidade de operar a margem aí pelo menos 12% a 15%. Ou seja, esses indicadores aqui cai lá para um PL, cairia para 9, 10, 11 vezes no máximo aqui, tá? Se a gente fizesse uma projeção desse PL da empresa, o que é barato, tá, pessoal? A gente, claro que aí vai depender do quanto tempo isso vai acontecer, né? No caso da Marco Polo, ali até para traçar esse paralelo, apesar de não ter nada a ver ônibus com biscoito ou bolacha, né? Mas no caso da Marco Polo a receita era mais previsível, né? E a questão da queda dos custos também. Já a de M. Dias é menos previsível, então pode demorar algum tempo ainda para as margens encontrarem esses patamares mais saudáveis de 12% a 15%. Né? Então, por isso que a gente aqui fica um pouco em cima do muro, não é uma cilada, né? A gente pode considerar uma barganha, mas pode demorar muito tempo até
esses bons números aqui virarem realidade. Então a gente entende que tem opções mais interessantes no segmento de alimentos ou mesmo no segmento de bebidas mais interessantes aqui do que M. Dias Branco. E lembrando, né, pessoal, que eu vou deixar para vocês aqui na descrição as nossas assinaturas para vocês conhecerem os resultados das nossas estratégias, né, pessoal? Tem desde as recomendações de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, as de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Ah, quero ver o resultado da carteira de dividendos da Capitalizo. É só clicar lá, vai ter um vídeo explicativo, vai ter o gráfico lá de desempenho, vai ter o pagamento de dividendos e tudo mais. E eu lembro, né, pessoal, que hoje a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo comprovado de forma transparente, de forma independente, e temos também o melhor atendimento do mercado. Se vocês quiserem ver aqui na prática o nosso atendimento, podem mandar o e-mail para o contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só deixar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!